Olá, boa tarde. Veja no Conexão RS de hoje. 9 pessoas são presas em operação policial por roubos a ônibus em Porto Alegre. Em debate, as distorções na cobrança do imposto de renda para os mais ricos. Veja também. As quartas de final da Copa América começam amanhã aqui na Arena do Grêmio. O Brasil joga com o Paraguai. E aqui no Conexão RS você vai saber tudo sobre essa partida e os detalhes da preparação da seleção brasileira. E ainda as principais notícias do dia e a previsão do tempo. Então fique com a gente porque o Conexão RS já está no ar. Nove pessoas foram presas nesta quarta-feira em uma operação da Polícia Civil contra roubos a linhas de ônibus na capital. Veja só. A ação da Polícia Civil foi realizada em um condomínio localizado na Avenida Princesa Isabel, no bairro Azenha. O líder da quadrilha foi capturado na última sexta-feira com um revólver, o simulacro de arma de fogo e roupas reversíveis que serviam como despiste na fuga depois dos roubos. Durante a operação, dezenas de celulares e pertences das vítimas assaltadas nos ônibus foram recolhidos. Meio quilo de maconha, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão também foram apreendidos. Um criminoso suspeito de integrar a quadrilha segue foragido. Entre os detidos, 3 vão responder por desacato e outros 4 por tráfico de drogas. E vamos ao Twitter da Ubra TV, que tem mais notícias. Siga a gente no Twitter, @UbraTV. Um homem foi baleado nesta manhã no Parque Marinha do Brasil, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. O crime aconteceu por volta de 11h30, quando a vítima reagiu a uma tentativa de assalto. O homem foi atendido pelo SAMU e levado consciente para o Hospital Pronto-Socorro. A polícia realizou buscas na região, mas até agora ninguém foi preso. Durante a ação, uma viatura da Brigada Militar estava estacionada na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Ipiranga, mas nem isso impediu o assaltante de agir. A Polícia Civil prendeu hoje os culpados pelo assassinato de um jovem de 26 anos em Viamão. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira no bairro Santa Cecília. Wesley Diego da Silva foi morto durante um assalto no local. Segundo a polícia, ele não quis entregar os pertences aos criminosos. 2 homens atiraram contra Wesley, que não resistiu aos disparos. Após a investigação, a dupla se apresentou na delegacia de pronto atendimento de Viamão. Os assaltantes tinham antecedentes na polícia e confessaram o delito. O motivo para cometer o crime seria conseguir dinheiro para comprar drogas. O editor do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, diz na Câmara dos Deputados que vai apresentar áudios que comprovariam a autenticidade do material divulgado sobre as conversas entre o juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Veja na reportagem. Ao ser desafiado pela deputada Carla Zambelli, do PSL, a divulgar todas as informações de que dispõe, Greenwald disse que isso será feito no devido tempo e alfinetou. Nós começamos a reportar só 2 semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente, com responsabilidade para publicar. E acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Logo depois, a deputada deixou a audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Greenwald também afirmou que está no Brasil há 15 anos, mantém 2 ONGs para ajudar brasileiros, tem família aqui e, apesar de ter passaporte norte-americano e poder sair quando quiser do país, não se considera um estrangeiro. Por isso, não saiu do Brasil e não sairá. Em vez disso, preferiu ficar e contar as informações que recebeu. Ele repudiou as acusações de que estaria associado a criminosos, classificando-as de distração. Disse também
ter estranhado que os envolvidos não tenham negado as conversas, mas apenas colocado-as em dúvida. Prometeu revelações constrangedoras e disparou. E mais importante ponto até agora, com nossa reportagem, é que Sérgio Moro não, às vezes, ultrapassou a linha da ética. Ele não, às vezes, quebrou o código de ética. O tempo todo, o chefe dos procuradores e força-tarefa da Lava Jato era Sérgio Moro, no mesmo tempo que ele está fingindo julgar as acusações que ele próprio construiu. Sérgio Moro era não um juiz neutro, ele era o chefe desse processo. A audiência pública durou mais de 6 horas. O jornalista também negou que as revelações do site jornalístico da Intercept Brasil sejam motivadas por preferências ideológicas. Ele defendeu a prática jornalística e a liberdade de expressão como fundamentos da democracia. A nossa reportagem não é sobre se Lula é inocente ou se ele é culpado. Não é sobre se Moro é um herói ou criminoso. Nossa reportagem é sobre se esse processo do Lava Jato, que tinha consequências muito profundas para esse país, era justo ou não. Isso é para o povo brasileiro, as instituições brasileiras, decidir. Meu papel e o papel da nossa redação é para fazer jornalismo, para informar o público, para divulgar a informação que o público tem o direito de saber. Isso é nosso trabalho até agora e vai continuar sendo nosso trabalho. Um militar brasileiro é preso na Espanha por suspeita de tráfico de drogas. Confira esse e outros destaques no noticiário internacional. Um sargento da aeronáutica foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, suspeito de transportar drogas num avião da Força Aérea Brasileira. Ele viajava para o Japão na comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que determinou ao Ministério da Defesa toda a colaboração com a polícia espanhola no esclarecimento dos fatos e disse que, se for comprovado o envolvimento do militar no crime, ele deverá ser julgado e condenado na forma da lei. John Sanders, comissário da Agência de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, pediu demissão em meio a denúncias de abuso contra crianças imigrantes detidas na instituição. O caso veio à tona depois da retirada de 250 filhos de imigrantes de uma unidade superlotada no Texas, onde eram mantidos por semanas em condições precárias, sem alimentação e água apropriadas. O drama da crise migratória foi capturado nessa foto com Oscar e Valéria Martínez, um imigrante de El Salvador, e sua filha de 2 anos de idade, afogados nas margens do Rio Bravo quando tentavam atravessar para chegar aos Estados Unidos. Jared Kushner, genro do presidente norte-americano Donald Trump e conselheiro principal da Casa Branca, apresentou no Bahrein seu plano sobre a Palestina e Oriente Médio. O plano prevê um fundo de investimento de 50 bilhões de dólares para devolver as economias da Palestina e dos países árabes da região. O Hamas rejeitou o plano norte-americano, afirmando que o grupo islâmico não vai desistir de nenhuma terra na Palestina, nem aceitar planos de expansão na região. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, defendeu esforços de paz que respeitem a visão de 2 estados, com Israel e Palestina vivendo lado a lado em paz e segurança. Hoje foi o primeiro dia típico de inverno no Rio Grande do Sul. Na fronteira com o Uruguai, a mínima foi de 0,4 graus abaixo de zero. São as primeiras marcas negativas do ano. O amanhecer desta quarta-feira, na maioria dos municípios, teve mínimas abaixo de 5 graus. O frio é mais intenso no sul e no oeste gaúcho. Esta é a primeira massa de ar polar mais forte vinda do Uruguai que atinge o Rio Grande do Sul. E amanhã o frio continua. Confira mais detalhes na previsão do tempo. Os gaúchos vão ter uma quinta-feira gelada.
O dia vai ter predomínio de sol e algumas nuvens. O tempo permanece firme em todo o estado. Na região central, o frio deve ficar mais intenso. Mínima de apenas 2 graus em Santa Maria. Mínimas bem baixas também na Serra, região sul e fronteira. O dia começa com 4 graus e os termômetros chegam a 18 em Uruguaiana. Na região metropolitana, temperaturas bem baixas nesta quinta. Mínima de 2 graus em Montenegro e de 3 em Campo Bom. As máximas ficam na casa dos 20 graus. O dia promete tempo firme e ensolarado. A reestruturação da rede Ubra de educação voltou à pauta em Brasília nesta quarta-feira. O diretor de Relações Institucionais da AELBRA e da Ubra TV, Walter Kuchenbecker, e o reitor do Centro Universitário da Ubra em Palmas, no Tocantins, Adriano Chiarini da Silva, visitaram o ministro da Secretaria-Geral da União, André Mendonça, e o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Ataíde Alves. Os representantes da AELBRA apresentaram o processo de reestruturação da instituição e falaram sobre o novo formato do programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior. Os representantes da Ubra também se reuniram com o deputado federal e coordenador da bancada gaúcha, Giovanni Cherini, e com o senador Luiz Carlos Reis. Eles se colocaram à disposição para colaborar com a instituição na busca pela superação das dificuldades financeiras. A seguir, tem debate. As distorções na cobrança do imposto de renda para os mais ricos. E ainda nesta edição, tudo sobre as quartas de final da Copa América, que começa amanhã em Porto Alegre. Nós já voltamos, fique por aí. O Estúdio do Campus Salão de Beleza oferece diversos serviços para te deixar ainda mais bonita. Corte, penteado, maquiagem, manicure, pedicure, depilação e muito mais. Siga nas redes sociais, @Estúdio do Campus. Ligue ou chame no WhatsApp 5195678171. Agende seu horário e fique por dentro das promoções. Dados do imposto de renda mostram que os super ricos têm mais isenções e pagam menos imposto no Brasil. Quanto à maior faixa de renda, maior é a parcela de rendimentos isentos. Esse estudo foi publicado no site G1 durante esta semana. Para debatermos o tema, nós contamos com a presença do professor de administração, Camilo Bórnia, e com o professor de economia, Cássio Moreira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, os dados referem-se ao universo de 29 milhões de declarantes do imposto de renda, pessoa física, do ano passado, e constam no relatório grandes números das declarações do imposto de renda das pessoas físicas, ano calendário 2017, divulgado recentemente pela Receita. Como é que vocês analisam essa afirmação, né? Inclusive me surpreende agora com um termo que eu nunca tinha ouvido. Tem os ricos e tem os super ricos, né? Até para a gente poder entender quem são esses super ricos, né? Vou começar com o Cássio, depois com o professor Camilo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Sabe que vocês estão abordando o maior problema que existe no Brasil, né? Esse tema deveria ter sido debatido na campanha presidencial. Deve ser debatido constantemente, porque o grande problema, o maior problema de todos
é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Nós somos um país muito, muito, muito desigual, né? Isso é explicado um pouco desde a questão do processo histórico. Nós fomos um dos últimos países a acabar com a escravidão de pessoas, né? Essas pessoas foram libertas sem renda, sem instrução, sem nada. Então, nós temos, além dessa questão histórica, nós temos um problema também de tributário. Nós temos uma carga tributária muito regressiva e pouco regressiva. Ou seja, em outras palavras, para o telespectador de casa entender melhor, no Brasil se paga muito imposto. Geralmente as pessoas acham que, sim, se paga muito imposto. Mas isso é uma meia-verdade. Por quê? No Brasil, a classe baixa e a classe média paga muito imposto e a classe alta paga muito pouco imposto. E o que esse estudo mostra é isso, ou seja, quem ganha mais paga menos em relação à sua renda, porque o nosso sistema tributário é um sistema regressivo. O que seria um sistema regressivo? É um sistema de impostos que onera mais a produção e onde as pessoas que menos ganham pagam mais em relação à sua renda do que aqueles que mais ganham. E é o que acontece no Brasil. Para te ter uma ideia, para te estar entre os 10% mais ricos, e aí daria para classificar entre os ricos, sim, tu com uma renda de aproximadamente um pouco acima de R$6.000, tu está entre os 10% mais ricos do país. R$6.000? 6.200, 6.000 alguma coisa. Lá em 2000, ou seja, 19 anos atrás, tu ganhando R$2.700, tu estava entre os 10% mais ricos. Então, nós somos um país muito, 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 muito desigual. Inclusive, é a desigualdade econômica que causa a corrupção. Ou seja, a desigualdade econômica está muito associada à corrupção. Se tu fazer uma pesquisa e ver os países menos desiguais do mundo, são aqueles países que têm menos problemas com corrupção, porque a desigualdade está muito atrelada com todos os problemas que nós temos, né? Professor Camilo, é um debate. Claro, aqui a gente tem convergência e divergência. Claro. Nesse caso, o senhor concorda com o professor Cássio? Não. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui debatendo contigo. E eu discordo de forma, assim, vou de encontro, né, completamente o que ele falou. Primeiro porque parte de uma premissa que eu considero equivocada em focar o problema na distribuição. Distribuição de riqueza, ou melhor dizendo, falta de distribuição de riqueza, desigualdade, nunca matou ninguém. O que mata as pessoas é a pobreza. O fato de tu ter pessoas neste nível de riqueza, baixo e outro assim, a diferença não quer dizer absolutamente nada. O problema é tu ter gente muito abaixo. Isto é o que mata as pessoas. Esse é o problema da humanidade. A premissa dele também sai a partir de outra coisa da qual eu discordo, que a riqueza é algo estático. E, por consequência, para que A fique rico, B tem que ficar pobre. E isto não é verdade. Riqueza é algo que se multiplica ao longo do tempo. Se a gente pegar nos dias de hoje e pegar, por exemplo, uma família que mora no bairro Restinga, que reconhecidamente é considerado um bairro pobre em Porto Alegre, a gente vai ver que uma pessoa no ano de 2019 mora em melhores condições do que alguém em 1919, há 100 anos atrás, na Bela Vista, em Porto Alegre. Por quê? Porque as pessoas, o nível médio de riqueza das pessoas aumenta ao longo do tempo e quem foi capaz de fazer isso foi justamente o capitalismo, que através de processos de mercado criou forma de criar riqueza e distribuir riqueza de uma forma muito mais eficaz do que a benevolência de algum planejador central, de algum governo ou de alguém que vai cooptar impostos através, né, da taxação das pessoas para depois redistribuir. O efeito prático de aumentar a tributação de quem é mais rico é fazer o seguinte, é convidá-los, né, a ir embora, ir para outro lugar, ou usar de artifícios, né, para poder pagar menos, ou ainda simplesmente aumenta o custo para a corrupção, para poder cooptar aquele que, em tese, está ali para cobrar o imposto, afinal de contas, ele vai conferir uma vantagem maior, por conta disso, o preço da corrupção acaba sendo maior. O professor ele fez uma correlação entre distribuição de riqueza e corrupção, dizendo que quanto mais distribuída for a riqueza, menor for a corrupção. Ora, estatística a gente tem que ter cuidado, né? Porque a estatística, muitos dizem que é a arte de espremer os números e fazê-los confessar a verdade, né? O que existe sim é nesses países que têm menos corrupção, nós temos mais
liberdade, nós temos mais capitalismo, nós temos mais possibilidades de distribuição de riqueza através de um sistema econômico que não coopte a força das pessoas. Eu até não gosto de usar o termo imposto sobre alguma coisa, eu costumo dizer que é imposto contra alguma coisa, porque o imposto é algo coercitivo, algo que é tomado sem a devida autorização. Se a gente quiser taxar os ricos, o efeito prático disso vai ser o seguinte, vai ser convidar as pessoas para ir embora. Quem gera emprego, quem gera desenvolvimento não é, infelizmente, o pobre, é quem tem dinheiro. É este que aplica dinheiro, este que investe, e a gente precisa incentivar que essas pessoas coloquem dinheiro na economia e não o contrário. Bom, a gente tem um debate aqui e isso ficou muito claro agora, já de início. Agora, vamos tentar entender. Réplica. Não, fiquem à vontade depois, mas eu gostaria só que complementassem ou respondessem cada um, mas também prestassem atenção nas minhas perguntas aqui para a gente conseguir avançar. Nesse caso, e aqui está liberada a réplica, a tréplica, mas eu vou já com uma pergunta, tentar entender por que no Brasil se tem essa máxima de que nós precisamos de uma reforma tributária. Porque assim como se defende a reforma da Previdência, e aqui não vou falar que tipo de reforma, mas me parece que é um consenso de que alguma reforma deve acontecer, a reforma tributária vem sempre colada, né, nessas discussões. No caso, cada um na sua perspectiva, é necessária uma reforma e que tipo de reforma? Por favor, professor Cássio. Bom, vou tentar fazer as duas coisas, né? Fazer a tréplica e tal. Em primeiro lugar, a gente tem que evitar uma confusão que muitas vezes algumas pessoas têm. Se a gente for estudar a história o capitalismo é o melhor sistema vigente, né? As experiências socialistas fracassaram, né? Na União Soviética, na antiga União Soviética, enfim. Nunca houve comunismo, só na pré-história, né? O comunismo parte do pressuposto que os meios de produção pertencem ao coletivo, então a gente teve um socialismo. Então o capitalismo, entre os sistemas vigentes, é o que mais trouxe prosperidade e riqueza. Só que dentro do capitalismo, se a gente for estudar a história da Inglaterra, da França, da Finlândia, da Noruega, da Suécia, do próprio Estados Unidos, da Inglaterra, a gente vai ver que o estado de bem-estar social, né? Nos Estados Unidos teve o New Deal pós-guerra, nos países escandinavos, que são os primeiros lugares no IDH, são os países que teve todo um estado de bem-estar social pós-guerra, né? Se a gente for ver esses países, a história desses países, sempre houve uma participação do Estado na economia, e inclusive por meio de impostos. A questão toda é que essa questão da evolução que o colega falou lá de 1910, hoje, nós temos também a variável que tem que colocar em conta dentro dessa equação, que nós temos todo um progresso tecnológico. Ou seja, é óbvio que as pessoas têm vivido melhor, a expectativa de vida das pessoas é maior, porque há avanços na saúde, há vários avanços. Só que se a gente for perceber, tem um economista que está sendo muito badalado e tem um vídeo dele muito bom, se o telespectador puder botar. O Eduardo tem o mesmo sobrenome, mas não tem parentesco. O Eduardo Moreira tem usado uma metáfora que eu acho extremamente interessante. Como se o mundo fosse um parquinho onde as crianças estão brincando e tem montes de areia, e para te fazer um monte de areia, tu acaba causando um buraco. E quanto maior esse monte de areia, maior o buraco. O que faz com que um sistema tributário mais justo, mais progressivo não é acabar com a desigualdade, porque as pessoas são desiguais. Vai sempre existir desigualdade. O problema é quando uma desigualdade é muito grande, que chega a matar por causa da miséria, da pobreza. O problema é quando tu tem um parque, esse parquinho, da metáfora que eu estou dizendo, e pouquíssimas pessoas têm um monte de areia muito grande, e outras pessoas têm grandes buracos. Então, o Estado, o capitalismo, ele é o melhor sistema para gerar riqueza. O problema é que ele acaba concentrando renda. É só tu ver o livro do Piketty, falando sobre o capital, etc., mostrando que há um acúmulo de riqueza no mundo todo e o aumento da desigualdade. O Estado tem que ter um papel, não um Estado absoluto, que cerceia a liberdade das pessoas, de empreendedorismo, etc., mas esse Estado ele tem que acabar meio que diminuindo aqueles montes que estão muito altos para tentar diminuir os buracos que estão muito profundos.
né? Não acabar com essa desigualdade toda, porque a própria desigualdade ela gera muitas vezes, né? O empresário ele tem que ter um acúmulo de riqueza para poder investir, gerar riquezas e ajudar na distribuição de renda. O problema é que uma concentração muito grande de riqueza faz com que poucas pessoas tenham um poder político muito elevado, que acaba, de certa forma, interferindo na democracia, porque essas pessoas acabam cooptando muitas vezes alguns representantes políticos eleitos pela maioria, mas atendendo os interesses de quem os financia. E também nós temos um problema, além dessa questão do problema moral, nós temos esse problema econômico. Então, o sistema tributário, se a gente pegar a grande parte das economias mais desenvolvidas, nós temos a Suécia, por exemplo, a Noruega. Não vou usar exemplo Coreia do Norte, esses países que... Coreia do Norte, enfim, não é exemplo para ninguém. Eu vou usar um exemplo que é a Suécia, a Noruega, a Finlândia. São países que têm uma carga tributária muito elevada, paga imposto, existe um capitalismo, existe empreendedorismo, paga bastante imposto, mas muito desse imposto é devolvido para a sociedade na forma de serviços de qualidade. Para a gente não perder o raciocínio. Então, o problema não é o capitalismo, mas o problema é o quê? É a falta de equilíbrio no sistema capitalista, porque o capitalismo, a tendência do capitalismo é acumular. Sim. Então, se não tiver um agente para redistribuir essa acumulação e fazer com que... É sempre o meio termo. Não é nem o socialismo lá, que cerceia a liberdade, Estado planificado, as pessoas não têm liberdade de empreender. Não é aquele socialismo e também não é o neoliberalismo, um liberalismo extremo. A solução para tudo na vida está no meio termo. E o meio termo se chama Estado de Bem-Estar Social. Bom, na perspectiva fica claro que, pelo menos na concepção do professor, é necessária uma reforma tributária. Depois a gente pode discutir que tipo de reforma a gente vai chegar lá. Colocar o seguinte, de um lado a gente tem um sistema planificado onde não tem propriedade privada e os meios de produção não estão na mão das pessoas e sim na mão de um governo, e do outro lado tu tem a possibilidade de ter liberdade plena. Aí o que aconteceu? Na eminência... Tá? Dado o óbvio que este sistema aqui fracassou, as pessoas que defendem este modelo aqui vieram com a solução do meio termo. Então se criou a chamada social-democracia. Só que vamos pegar os próprios dados, os países citados pelo professor. A Suécia ficou rica entre 1870 e 1930, muito antes, tá? Muito antes do estado de bem-estar social. A Inglaterra ficou rica antes. A Argentina era rica e aí teve estado de bem-estar social e ficou pobre. O Brasil sempre teve estado de bem-estar social e sempre foi pobre. É justamente o contrário. Liberdade é o que faz os países e as nações, as pessoas, por consequência, crescerem. Agora, voltando à tua pergunta, né? A necessidade de reforma tributária. Existem dois aspectos na questão da reforma tributária. O primeiro é a burocracia envolvida, que fazem com que as empresas estejam muito mais tempo focadas na burocracia, na prestação de contas para o governo para poder fazer os devidos pagamentos. Isso toma das empresas mais de 2.000 horas por ano, o que é um absurdo. Tem países que em menos de 100 horas por ano fazem toda a apuração contábil e, por consequência, conseguem, né, quitar as contas com o governo. Por outro lado, a gente tem um sistema, né, que onera demais o consumo, libera, né, os rendimentos, e a gente acaba assim, neste aspecto, onerando muito mais o pobre, porque percentualmente o pobre basicamente consome. Então, ali que está a distorção do nosso sistema tributário, e a gente precisa reequilibrar isso. Tá? Mas a gente também precisa dar espaço para poder diminuir a carga tributária, e para isso a gente precisa fazer com que o Estado acabe ficando de um tamanho menor, porque a gente está num ponto de competitividade que está sendo colocado em xeque, porque a gente não tem condições de fazer frente a outros países que praticam uma carga tributária muito menor. A gente acaba onerando a nossa própria cadeia produtiva e perdendo competitividade com o meio externo. Bom, gente, o debate é extremamente complexo, o tempo vai passando muito rápido. Então eu vou pular para uma questão, né, um retrato que esse estudo aponta, tá? O estudo aponta que não somente os proprietários de empresas e investidores com aplicações financeiras são os únicos beneficiários do grande volume de isenções. A elite dos servidores públicos possui também rendimentos que não são submetidos à tabela progressiva do imposto de renda, como gratificações e o auxílio moradia de juízes, por exemplo, tá?
Em uma hipotética reforma tributária, essa categoria de servidores públicos deveria entrar nesse pente fino? É preciso rever distorções? Cada um tem uma perspectiva, mas, de fato, existem distorções que devem ser revistas numa reforma tributária? Posso começar? Por favor. Bom, a questão da reforma tributária, no meu ponto de vista, ela tem que atacar 2 pontos. Primeiro é o que acredito que vai ser proposto agora com a reforma tributária do nosso ministro Paulo Guedes, que é uma unificação de impostos. O Brasil tem uma quantidade enorme de impostos que faz com que tenha um custo para as empresas fazer essa contabilidade toda. Então tem que ter um enxugamento, uma diminuição de impostos, da quantidade de impostos. Isso eu acho que é uma coisa até... né, tranquila. Sim. E a outra questão é o quê? É mudar esse sistema tributário, regressivo para progressivo. Antes de que eu fale um pouquinho sobre a questão da outra que tu perguntou agora há pouco... Sobre a reforma. Isso. Nós necessitamos de reforma, evidentemente. 2 pontos interessantes. Eu vou convidar o telespectador de casa, dá para enquadrar aqui? Isso aqui é um site que eu gosto muito, chamado Voyager, e tem um artigo que eu gostaria que o telespectador lesse, que se chama assim, sabe o papo de que a Suécia se desenvolveu com liberalismo? Mentira. Depois dei uma lida botem no Google, Clica ali, professor, só pra no site Voyager. Eu acho que vale a pena ler esse artigo, né, mostrando. A questão da Inglaterra, a Inglaterra vai ser o berço da Revolução Industrial e uma das coisas que faz com que a humanidade tenha avançado é o progresso tecnológico, são as inovações. E a Inglaterra, por ter tido algumas inovações e a própria questão, né, histórica, faz com que tenha esse crescimento, né? Mas se tu for pesquisar, e aí tem um livro do Chang que eu indico, Chutando a Escada, a Inglaterra usou muito de intervenção do Estado para se desenvolver. Tanto que depois que ela teve lá em cima, bem avançada industrialmente, que ela vai começar a defender o liberalismo para os outros. Por isso que o nome do livro é Chutando a Escada. Ou seja, depois que eu subi a escada, fiquei lá no topo, por meio do Estado, etc., intervenção, tira a escada, não façam o que eu fiz. Né? Então, essas questões é interessante, nós temos 2 opiniões diferentes, mas o telespectador tem a sua própria opinião. E como é que ele vai construir a sua própria opinião? Ouvir coisas diferentes, mas ir atrás, pesquisar, ler, se aprofundar e não só ficar apenas em manchetes e isso. Então, são 2 referências que eu indico para ler, para trazer um pouco essa questão do liberalismo, etc. Então, se a gente for estudar as experiências de Estado, e é o que eu estou, inclusive, estudando no meu pós-doutorado, essas experiências de Estado do bem-estar social, tu vai ver que a idade de ouro do capitalismo foi justamente a idade pós-guerra, onde o Estado teve intervenção no Estado, né? Então, eu não defendo um Estado máximo nem um Estado mínimo, que nem diria já o antigo Enéas Carneiro, né? Eu não defendo um Estado máximo nem um Estado mínimo, eu defendo um Estado necessário. E para um país extremamente desigual como o Brasil, vai ser apenas um Estado eficiente e que distribua a renda que vai diminuir com a desigualdade socioeconômica. E, por fim, a questão da reforma tributária, na minha opinião, é uma reforma muito mais importante que a questão da Previdência. Porque ela vai tocar no grande problema brasileiro, que aí o programa está de parabéns. Eu acho que os meios de comunicação cada vez mais teriam que trazer esse debate da desigualdade socioeconômica. E, no meu ponto de vista, a questão do liberalismo econômico, diferente do liberalismo político, John Locke, etc., ou seja, grande liberalismo político, e hoje a gente vive no Brasil uma coisa meio contraditória, né? Os liberais econômicos não são liberais políticos, porque cada vez mais conservadores, muitas vezes até com um discurso um pouco mais de cercear liberdades, até de, né, enfim. Eu sou libertário, então... Então a questão do liberalismo econômico é que ela acaba muitas vezes defendendo... Lembra daquele exemplo que eu dei do monte grande e do buraco? Esse cara que tem um monte grande, ou seja, os multimilionários, muitas vezes tem condições de patrocinar estudantes, bolsa, isso e aquilo, para defenderem um regime, uma doutrina liberal econômica que vai ao encontro dos seus interesses, porque esse cara que tem uma grande fortuna, ele não quer ser taxado. Sim. Então ele tem que defender que o melhor é não me taxar, porque eu vou gerar emprego e renda. E, na verdade, o grande empregador no Brasil é o pequeno e o médio empresário. É esses caras que geram grande emprego. Não é aquele cara que gasta 100 mil reais num jantar. Perfeito. Né? Para garantir tinha 10 minutos, 5 minutos agora.
Professor Camilo. A questão é que tu não consegue fazer uma separação absoluta e dizer, olha, o pequeno não vai pagar, só vai pagar o grande. Se uma das coisas que se discute ao taxar os mais ricos é justamente tu poder tributar, por exemplo, lucros e dividendos, que foi um mecanismo, o Brasil ele zerou o imposto de renda sobre lucros e dividendos ainda no plano real com uma forma de incentivar as pessoas a terem negócios, porque afinal de contas tu aumenta, só tu Brasil melhora... e Estônia, né? Brasil e Estônia. Só. Basicamente só, é verdade, tá? Só que aqui nós temos o consumo alto e nós temos também, tinha o outro lado. Então o que se fez? Como se queria se incentivar as pessoas a aplicarem dinheiro, inclusive aplicando dinheiro para o governo tomar emprestado, né? Se zerou o imposto de renda. Agora, se tu coloca esse imposto, tu vai pegar o pequeno junto. Não existe como tu simplesmente deixar, vou deixar de fora esse aqui e vou colocar aqueles lá de dentro. Sobre o alto funcionalismo público, né, se a gente simplesmente aumentar a tributação deles, o efeito prático é... A gente vai tomar o dinheiro de volta. Então, se é para fazer isso, diminui o salário do empregado público e está resolvido, porque, afinal de contas, o dinheiro fica na mão do Estado. O problema é o outro sempre vai ter um subterfúgio para poder sair e nós corremos o risco de fazê-lo com que ele vá embora. Este vai ser o efeito prático se a gente resolver simplesmente, vamos taxar os mais ricos e resolver o problema. A gente vai acabar onerando o mais pobre. E sem contar que aquele que ficar, ele vai fazer uma coisa muito simples, ele vai repassar o preço. Porque, afinal de contas, o grande empresário, né, ele via de regra, não, mas ele tem negócios, né? Se ele quiser manter o ganho dele, ele simplesmente repassa a conta para frente. É assim que é feito. É uma ilusão achar que a gente pode fazer com que pessoas de alto poder aquisitivo simplesmente, né, passem a pagar mais. Ele justamente é o mais capacitado para poder fugir de todo o esquema tributário. Bom, eu quero agradecer aqui, o assunto é extremamente complexo e aqui a gente tem mais uma vez um debate, e um debate em alto nível com dois grandes professores, professor Cássio Moreira, economista, professor Camilo Bornia, professor de administração. Sejam sempre bem-vindos e a gente ainda está debatendo a reforma da Previdência. Quem sabe, já numa outra oportunidade, podemos avançar e já começar a debater uma proposta mesmo de reforma tributária que parece que está andando em Brasília. Vamos ver os próximos capítulos. Sejam sempre bem-vindos. Agradeço e, mais uma vez, parabéns. Eu acho que esse assunto, desigualdade socioeconômica, tem que ser um dos assuntos mais debatidos nos meios de comunicação, porque é o grande problema do Brasil. Professor? Obrigado, Biggs. Obrigado, Cássio. Tá? E eu reitero o que eu coloquei no início. O problema do Brasil não é a distribuição. O problema do Brasil é como criar riqueza através de um mercado aberto, um mercado livre. Se a gente focar no problema certo, a gente vai para frente. Bom, eu fico com a sugestão dos dois professores de que você deve ouvir as duas opiniões e seguir pesquisando e estudando para formar a sua. Não simplesmente, né... Não que não são válidas cada uma da opinião, mas simplesmente absorver ela. É necessário que você em casa reflita e aqui a gente traz um debate de alto nível. Da mesma forma que vocês me agradeceram, em nome aqui de todos do programa, agradeço também por sempre contribuírem com a gente num debate de alto nível. Assim que é bonito, gente. Bom, no próximo bloco tem Luiz Carlos Reck. Vamos antecipar um pouquinho o Cadeira Cativa aqui no Conexão RS. E claro que o papo com ele vai ser futebol. A Copa América tá aí e tem jogo em Porto Alegre e tem jogo do Brasil. E ainda... Vão começar as quartas de final da Copa América. Saiba tudo sobre o jogo entre Brasil e Paraguai amanhã aqui na Arena do Grêmio. Nós já voltamos.
As quartas de final da Copa América começam amanhã na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A seleção brasileira vai jogar com o Paraguai. Aqui no Conexão RS você vai saber tudo sobre essa partida e como está a preparação do Brasil. Vamos falar também dos outros 3 jogos que decidem quem passa para a semifinal da competição. E quem tem todas estas informações é o repórter Raí Quadros. Oi, Bives! Eu já tô aqui na Arena do Grêmio e a partir de agora tudo é Copa América aqui no Conexão RS. Bom, Brasil e Paraguai abrem as quartas de final, mas sobre esse jogo eu falo daqui a pouco. Vamos começar falando dos nossos hermanos argentinos. Sexta-feira, às 4 da tarde, no Maracanã, tem Argentina e Venezuela. Será que chegou a hora do Messi mostrar por que é considerado um dos maiores jogadores do mundo? Quem vencer essa partida pega Brasil ou Paraguai na semifinal. E aqui vai a dica do Raí, hein? Na verdade, são 2 opções, ou secar a Argentina ou torcer para a Venezuela. Tá fácil, hein? Também na sexta-feira, às 8 da noite, na Arena Corinthians, em São Paulo, tem Colômbia e Chile. Baita jogo. Quem ganhar pega o vencedor de Uruguai e Peru. O palpite do Raí: que vença o pior. Por falar em Uruguai e Peru, as 2 seleções se enfrentam no domingo às 4 da tarde, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O meu palpite para esse jogo? Esse eu não vou dar. Eu sou lá de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, e vou assistir esse jogo de uma maneira bem isenta. Vamos, Celeste! E agora o jogo mais esperado pelos brasileiros. O Brasil recebe o Paraguai amanhã, 9h30 da noite, aqui na Arena do Grêmio. E o técnico Tite deve levar a campo este time, começando com Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz formando a defesa. No meio tem Fernandinho, Arthur e Felipe Coutinho. E na frente, Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton Cebolinha. Não, Cebolinha, eu disse Everton Cebolinha, não Cebolinha da Turma da Mônica. Isso, agora sim, o atacante gremista vem gastando a bola com a camisa da seleção. Virou titular na última partida e vai jogar em casa. Aqui na Arena vai ter torcida extra pro Everton. E palpite do Raí, hein? O Everton Cebolinha vai marcar gol com a camisa da seleção aqui na Arena. Pode me cobrar, mas é bom abrir o olho com a seleção paraguaia. O Paraguai foi o rival brasileiro das 2 últimas vezes que a seleção esteve no mata-mata da Copa América, ambas nas quartas de final. Em 2011 na Argentina e em 2015 no Chile. Nas 2 vezes, os paraguaios eliminaram o Brasil nos pênaltis. Há 8 anos, as 2 seleções empataram por 0-0 no tempo normal. E em 2015, empataram por 1-1. O último confronto entre Brasil e Paraguai foi em março de 2017, pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A seleção venceu por 3-0 a partida disputada na Arena Corinthians. Olha, para mim, para o pessoal que passa aqui, que vem aqui, eles estão esperando que o Brasil ganhe, né? Brasil ganha. E tá uma expectativa assim que vai lotar isso aqui, né? Nós temos uma banda de pagode que enche isso aqui, isso aí. Cebolinha faz gol com a camisa da seleção na Arena? Com certeza, né? Também temos 3, né? Que eu quero saber que ele tá jogando pra caramba. Tava jogando melhor que o Neymar. Isso aqui vai bombar. Como é que tá a torcida? Mas Deus o livre. Aqui a gente vai fazer até um pagodezinho, tocar pagode aqui de noite. Depois de torcer por argentinos, uruguaios, peruanos, agora vamos torcer para a nossa seleção, né? Brasil. E o Cebolinha, será que faz gol aqui na Arena? Ele é o nosso craque, né? Parece que está se despedindo, né? Eu acredito que se for a despedida dele, vai fazer uns 2 gols aqui na Arena para se despedir, sair com chave de ouro. Você ficou com medo? Eu também, mas não tem jeito. Quando a bola rola, a gente torce e vibra pela seleção brasileira. Boa sorte para o Brasil nessa fase decisiva da Copa América. Para o Conexão RS, Raí Quadros. E nós continuamos a falar sobre a Copa América. Aqui comigo, o apresentador do Cadeira Cativa, Luiz Carlos Reck, popular Requito. Boa noite, Reck. Se o Paraguai ganhar do Brasil amanhã, é zebra? Acabou aquele negócio de cavalo paraguaio, porque o retrospecto, os paraguaios andaram batendo na gente. Pois é, Bives. Sabe que se a gente pegar o retrospecto mais recente,
zebra é o Brasil ganhar do Paraguai. Claro que eu estou fazendo um exagero aqui, né? O Brasil é favorito histórico e não só contra o Paraguai. Já se foi o tempo que a gente era favorito contra qualquer seleção. Eu me lembro da unha do Zagallo em 1974, por isso que é bom às vezes o cara ser velho, né? Isso já vai quase 50 anos, 45 anos. O grande Zagallo, o Mário Lobo Zagallo, dizia o seguinte: quem tem que se preocupar com o Brasil é a Holanda, e tomamos um chocolate histórico. De lá para cá, então, perdemos um pouco essa empáfia. Mas o Brasil contra países sul-americanos, à exceção da Argentina e do Uruguai, sempre vai ser favorito, mesmo contra o Chile, que ganhou 2 Copa América, que tem um time base muito forte, um time veterano, o Brasil sempre vai ser favorito. Mesmo que os seus jogadores, cantados em prosa e verso, não sejam protagonistas, eles não sejam protagonistas nos times que jogam na Europa. São jogadores coadjuvantes porque os times são ricos, né? E não precisam só dos brasileiros, eles conseguem fazer verdadeiras seleções mundiais dentro das suas respectivas equipes. Mas o Brasil, ele é favorito contra o Paraguai, até pela campanha ridícula que o Paraguai fez para se classificar. O Paraguai se classificou porque nenhum outro quis classificar, né? O Japão trouxe aqui uma gurizada, um sub-23, né? Aliás, Japão jogando Copa América, né? É um negócio meio esdrúxulo. E a seleção equatoriana nem veio para a Copa América, né? Fez um pontinho. Se ganhasse uma partida, já estaria classificado. Então, o Paraguai se classificou na vacância, né? Os outros não quiseram classificar, vai tu mesmo, o Paraguai. Agora, é uma seleção que tem jogadores razoáveis. O Paraguai ainda detém algum charme em nível sul-americano, embora não tenha jogado as últimas Copas do Mundo, e joga marcando, né? Joga por uma bola, joga o tempo inteiro azucrinando a vida dos adversários, especialmente em se tratando de Brasil. E foi assim que as outras vezes conseguiram nos neutralizar e conseguiram, inclusive, nos desclassificar, levando para os pênaltis, e aí perdemos para eles nos pênaltis. Eu espero que dessa vez não tenha espaço para zebra. Mas o Brasil também não é mais aquela seleção imbatível de outrora. E a escalação, Rec? Olha, o Tite colocou o Alain na meia cancha e até me causa espécie. Ontem ainda, o Fernandinho disse o seguinte: por 2 técnicos do mundo eu faço qualquer negócio, pelo Guardiola e pelo Tite, porque nos piores momentos eles me deram o ombro amigo, né? O Fernandinho, depois da Copa do Mundo, pediu para não ser mais convocado, né? Porque sofreu ameaças, já era reincidente. Aliás, ele foi o maior desastre brasileiro, porque se somar as 2 Copas do Mundo, ele participou ativamente da eliminação das 2. No 7-1, ninguém jogou nada, tá? Então não vai se escolher um Cristo que fosse o Fernandinho. Mas daí vem o somatório, né? Na outra Copa do Mundo, na sequência, também ficamos fora, fruto de um gol contra do Fernandinho. Então ele está marcado. E o Tite, muitos acham que o Tite é uma freira, que o Tite é aquele cara. O Tite faz o que ele pensa. Ele pode ter ajudado o Fernandinho na reconvocação, fazendo a cabeça, que ele não abreviasse a sua carreira, que era muito importante para ele jogar na seleção brasileira e tudo mais. Mas ele sente mais firmeza no Alain. Por quê? Porque não tem o para trás mente. O Alain, esse vai entrar mais tranquilo em campo, e o Fernandinho não. Qualquer coisa que engrossasse, ele podia vacilar e eliminar o Brasil a 3ª vez consecutiva, aí é para matar, né? Bom, para encerrar, Rec, se a gente for falar ainda da escalação, Tite parece que parou de palestrar, não sei, mas se convenceu de que o Everton Cebolinha é o nome para ser titular. É isso aí mesmo? Everton definitivamente vai vestir a amarelinha? E ele já disse o seguinte, né? Que o ataque é aquele mesmo do último jogo, com o Cebolinha, com o Gabriel Jesus e com o Firmino. Até surpreende, porque o Richarlison é o goleador da seleção brasileira no período recente, né? Um jogador grande, um jogador de seleção, né? Não pesa a camisa da seleção. Surpreende que ele tenha prescindido definitivamente do Richarlison. Mas ele gosta muito do Gabriel Jesus e gosta também do Firmino. Eu veria com naturalidade uma vaga para o Richarlison. Mas o Richarlison está disputando posição, o Cebolinha não mais. Quem vai ter que encontrar um lugar
para o Neymar, quando este voltar, é o Tite. Mas ele vai ter que sacrificar ou o Firmino ou o Gabriel Jesus. Porque o Cebolinha está jogando mais do que os outros. Porque também não pesou nele a camisa da seleção. A exceção daquele jogo contra o Catar, quando ele entrou mal no lugar do Neymar, parece que assustado com a oportunidade de substituir o melhor jogador brasileiro, que é natural, e ele, sabendo que o mundo inteiro estava olhando para ele, até porque tem esse negócio de ir para a Europa, tentar valorizar ao máximo, para ele ganhar mais, para o Grêmio ganhar mais, para o empresário ganhar mais. Então ficou aquele sentimento dúbio. Mas depois não. Ele encarnou o sentimento de jogar pela seleção brasileira como joga no Grêmio. No Grêmio ele endireita o esquema, muitas vezes torto, do Renato, e ele vai lá e arredonda, e o Grêmio, mesmo com dificuldades, tem conseguido as vitórias necessárias. E na seleção brasileira a mesma coisa, né? Ele entrou fazendo gol. Mas eu estou vendo aí, nesses 4 jogos, Bives, para terminar, os 4 jogos de difícil prognóstico. O REC endoidou. A Argentina não é favorita contra a Venezuela? Mas já foi mais. O Brasil não é favorito contra o Paraguai? Mas já foi mais. O Peru pode engrossar contra o Uruguai? Pode, porque o Uruguai fez assim na competição. Então, eu estou vendo aí dificuldades. E o outro jogo é equilibradíssimo, né? Chile e Colômbia, tudo pode acontecer. REC, mais um minutinho, eu tenho só mais uma questão. Me dói muito, porque todo mundo sabe que eu sou gremista. É esse esquema aí, essa situação, essa questão do gramado da Arena, que o Renato já tinha reclamado lá atrás, muita gente disse que era desculpa para o Renato, que o Grêmio não vinha apresentando um bom futebol, mas aí o Messi falou e foi para o mundo inteiro. Tem como solucionar esse problema para a partida? Não, para a partida não. Para a partida não tem como solucionar o problema, e se manifestaram hoje em relação a isso o Arthur e o Tite. E o Tite, que é um cara que lida bem com o vernáculo, né? Ele expressa muito bem o que ele quer dizer. Ele disse, olha, o que eu tinha que falar, nós falamos direto para eles, que é para quem cuida do gramado, para a Arena Porto Alegrense, ou para algum dirigente do Grêmio. Então, não quiseram expor ainda mais um problema que virou escrachado até, né? Porque o técnico do Catar reclamar do gramado, o técnico da Argentina, que não consegue escalar direito a seleção dele, não consegue fazer jogar, também falar mal do gramado. O comitê organizador saiu em defesa dos gramados, porque só estavam livrando o gramado do Corinthians, né? Os outros todos tomaram pau. O de Salvador tomou pau, o de Belo Horizonte tomou pau, o Maracanã tomou pau e o do Grêmio também. Então, não era só um problema da Arena. Mas o Grêmio tem que resolver o problema do gramado, não é por causa da seleção brasileira, que está aí agora. Não é por causa da Sul-Americana, que está aí agora. É para ele, Grêmio, ter vantagens sobre os seus adversários. Para o Grêmio não tropeçar naquilo que tem de bom, que é a sua casa. Aqui o Grêmio sempre fez a diferença. Aqui o Grêmio sempre construiu os seus resultados. E no estilo de jogo que o Grêmio tem, é injusto com o Grêmio ter um gramado desses. Por isso que eu acho que o Grêmio tem que resolver o problema. É para ele, Grêmio. Não é para esse jogo da seleção ou depois para a semifinal da Copa América. Não. O Grêmio tem que resolver o problema para ele. Para o jogo contra o Bahia. E que não vai dar muito espaçamento de tempo, né? O tempo é ajustadinho. Então não vai dar para resolver o problema de agora, e graças a Deus que não deu toda aquela chuvarada que se pressupunha fosse acontecer. O Grêmio vai ter que resolver esse problema para o futuro também. Nem que seja com gramado misto, nem que seja pegando o bom exemplo da Europa ou pegando o bom exemplo do Atlético Paranaense. Se a gente pegar o que disse o Maicon naquela oportunidade que o Grêmio jogou lá contra o Atlético Paranaense, esse gramado artificial dá para encarar e dá para jogar um bom futebol, então o Grêmio pode sim transportar para sua casa. Olha o Zequinha. O Zequinha está fazendo uma campanha extraordinária na Série C e em casa só perdeu um jogo, se não me engano, para o Juventude. E no mais ganhou tudo. Quer dizer, o Zequinha está fazendo diferença em casa. E o Grêmio pode, lá pelas tantas, construir um caminho por aí. Ou, definitivamente, resolver esse problema de não pegar sol nas beiradas, em parte atrás das goleiras e em parte do gramado. E não foi só isso também, né? Hoje até o sujeito que cuida lá do gramado, o Douglas Schmidt, me mandou uma mensagem lá na Rádio Grenal dizendo o seguinte: nós fazemos das tripas coração e tentamos a melhor maneira.
maneira, mas depois que o gramado foi refeito e tudo mais, não nos avisaram que haveria esses jogos na sequência durante a Copa América. Então ficou o dito pelo não dito, mas o Grêmio vai ter que consertar. É para ele, Grêmio, não é só para a competição, não. E para não ficar sendo exposto pelo Soares, pelo Messi, pelo técnico do Catar, por esse técnico da Argentina, né? Então, para não ficar ruim para o Grêmio, que é um grande clube, né? Muito obrigado, Luiz Carlos Reck, famoso Requito. Obrigado de coração, Reck. Um abraço. Um grande abraço. Olha, mais futebol, Grêmio Internacional, Copa América. Daqui a pouquinho tem mais cadeira cativa. A gente está encerrando, então, o Conexão RS de hoje. Tem horário alternativo do programa às 10h15 da noite, depois do Jornal da Cultura. E para encerrar, então, fique com o clipe da música oficial da Copa América de 2019. A música Vibra Continente. É isso aí, é o Vibra Continente, pode ser? Uma mescla do funk brasileiro com o swing latino, com os cantores Léo Santana e a colombiana Carol G. Acho que vai ser. Isso aí, tá bom. Tá lá, boa noite. Tchau, tchau. Dali Brasil!